convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Marcos. Estamos hoje no meio do capítulo 15. Já estamos numa longa sequência acompanhando o livro de Marcos, domingo após domingo. Hoje chegamos ao capítulo 15 e trataremos dos versículos 16 a 32. Marcos 15, 16 a 32. Vamos ouvir um pouquinho sobre a tão falada cruz hoje. Pedir que você acompanhe com atenção a leitura que eu vou fazer da palavra de Deus nesse texto. Marcos 15, de 16 a 32. A palavra do Senhor diz assim: Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelho, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou aos outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Até aí a palavra de Deus, vamos orar. Santo Deus, nós rogamos ao Senhor, ó Deus, nessa noite, que a Tua palavra nos instrua, que a Tua palavra seja, como diz ela mesma, que ela corte como uma espada de 2 gumes o nosso coração, ó Deus, a nossa mente, para que penetre ali todo o Teu ensino e que a Tua palavra faça morada em nós, é o que nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós vivemos dias maus. Se você vê o noticiário, certamente é algo que vai passar na sua cabeça. Só essa semana tiveram 2 notícias daquelas mais absurdas que a gente nem consegue acreditar. Não sei se você viu, mas no decorrer da semana, um homem saiu da sua casa armado lá nos Estados Unidos. Ele foi até uma escola e repentinamente começou a atirar, sem qualquer motivo aparente, matando 19 crianças e 2 adultos. Outra notícia ainda dessa semana foi a de que alguns policiais prenderam um detento, colocaram ele dentro do porta-malas de um carro, jogaram gás por algum tempo para neutralizá-lo. Só que esse tempo foi suficiente para matar aquele homem.
A gente vive dias difíceis, né? Cenas horrendas do nosso tempo, elas causam a gente repúdio, escândalo. A morte nos causa isso, especialmente se for morte de inocentes. A gente olha as armas, a gente olha a forma como ocorreram os casos, a gente olha a dor daqueles que sentiram a perda e a gente fica escandalizado com tudo isso. Mas interessante que no texto de hoje a gente vê exatamente tudo isso aqui também acontecendo. Horror, escárnio, dor, morte. A cruz representa tudo isso. Mas diferente desses acontecimentos atuais, a cruz não causa mais tanto escândalo assim. A cruz hoje ela é um símbolo do cristianismo, né? A gente vê a cruz, a gente já pensa no cristão. Mas ela virou item de decoração, que embeleza igrejas, ela vira tatuagens nos corpos das pessoas, ela está pendurada aí em colares e brincos. Mas não só isso, na igreja, inclusive na nossa, a gente canta sobre a cruz e a gente canta feliz sobre a cruz. Nós somos tão acostumados com a cruz que ela não causa mais o escândalo que ela era e que ela foi. E isso não pode ser esquecido, porque ela representa uma grande ofensa ao Deus soberano. Mas, obviamente, tem motivos para que seja assim, para que a gente fale feliz sobre a cruz também. A cruz ela não é só motivos de horror e escândalo, mas ela é motivo também de glória para nós, de demonstração de amor de Deus ao seu povo. E se essas duas características forem esquecidas, só uma delas for deixada de lado, o sentido da cruz fica incompleto. É por isso que esse tema e esse texto, eles são tão importantes para nós cristãos. E a gente vai tratar sobre isso hoje. O nosso objetivo é a gente ver a importância fundamental da cruz no cristianismo, mas no seu sentido completo, do horror até a glória que ela proporciona. Então, em resumo, o que a gente vai aprender hoje com esse texto é muito simples. A cruz é fundamental para a gente entender quem nós somos e quem Deus é. Só isso. E através desse texto, a crucificação de Cristo, eu quero mostrar 5 características da cruz para a gente entender melhor quem nós somos e quem Deus é. Quem nós somos e quem Deus é. E a cruz é fundamental para a gente entender isso. Em primeiro lugar, a gente vai ver então o horror da cruz. Vamos começar pela parte mais difícil, o horror da cruz. Jesus ele havia acabado de ser julgado e condenado injustamente por Pilatos, o governador romano. Injustamente por quê? Porque a gente viu que foi por pressão popular. Pilatos então foi lá e condenou a Jesus Cristo. Imediatamente então os soldados pegaram a Jesus e, como o próprio Pilatos mandou, foram o açoitar e eles começaram os preparativos ali para a cruz. Isso está nos versículos 16 a 20 do nosso texto. E Jesus ele é então levado ao pretório. O que é pretório? Que é o local onde os soldados se agrupavam ali. E ali eles se reuniram para fazer o quê? Para zombar, para escarnecer, não de Jesus em si, mas de mais um preso condenado que passa pelas mãos deles. Porque aqueles soldados eram soldados romanos. Jesus não representava muita coisa para eles. Para eles ele era só mais um preso que estava indo contra o governo do rei, de César, o governo romano. E como ele ia para a cruz, eles fizeram como de praxe, como era padrão fazer entre eles aquele tipo de tratamento pior que existe e pior possível. Então eles resolvem usar o motivo da própria acusação de Jesus para zombar ele. Lembra a placa que a gente leu no texto, escrita lá na cruz, o Rei dos Judeus? Essa era a acusação que havia sido dada
a Jesus, ele se dizia rei. Então o que eles fizeram? Eles começaram a vestir Jesus como se fosse um rei. Mas às avessas, eles deram a Jesus uma túnica. Ele diz que é uma túnica púrpura, mas certamente ela estava toda desbotada, que eles acharam por aí e colocaram nele. Lhe deram uma coroa, ele não é um rei, mas uma coroa de espinhos. Lhe deram também um cetro. Aqui ele diz aqui que é um caniço, né? É mais ou menos como se fosse uma vara de bambu, algo assim lá da época. E eles usavam aquele cetro para bater nele. E eles então riam, zombavam, se prostravam diante dele, enquanto cuspiam e batiam nele. Mas não era qualquer bater, tá? Ele havia sido açoitado, como Pilatos havia pedido, o que fez provavelmente as suas costas terem feridas profundas e sangrentas. E quando a roupa estava lá em Jesus, que eles colocaram uma túnica, aquela roupa deve ter grudado naquelas feridas, e no final dizem que eles tiram aquela roupa e provavelmente as feridas devem ter aberto de novo, e é uma dor absurda que Jesus deve ter sentido. A coroa de espinhos então nem se fala, devia causar uma dor intensa na cabeça. E o texto ainda diz para nós que eles pegavam aquele caniço, ou seja, aquela vara, aquele cetro que eles deram para ele, e batiam aonde? Na própria cabeça de Jesus, onde já havia uma coroa de espinhos. Mas o pior é que isso é só o início, porque depois dos soldados vem a própria cruz. Jesus, já naquela situação deplorável de sofrimento, ele é levado para fora e mandam com que ele carregue a sua cruz. Marcos ele não diz isso aqui porque Marcos ele vai mais direto ao ponto, né? Alguém é obrigado a carregar a cruz para Jesus. Por quê? Porque Jesus estava numa situação tão ruim que ele nem devia conseguir carregar a cruz. Então esse homem chamado Simão Cirineu é puxado ali para que ele carregasse então a cruz no lugar de Jesus. Os evangelhos eles não nos dão os detalhes muito em cima ali do que era a crucificação em si. Até porque não é o objetivo dos evangelhos mostrar o que era passar pela cruz, mas mostrar o que a cruz representa para o cristianismo. Mas é possível a gente juntar de um e de outro evangelho, a gente chegar na ideia do horror que era esse tipo de morte. Eu recomendo um artigo para quem quiser procurar na internet depois e ler, chama A Crucificação de Cristo a partir de um ponto de vista médico. Se vocês quiserem ter pesadelos à noite, vocês leem esse artigo. Aqui vão algumas coisas que ele diz. Além da óbvia dor que era os cravos nas mãos, e era mais ou menos no pulso aqui, porque as mãos não teriam força para segurar o corpo de Jesus, eles juntavam os pés um em cima do outro e batiam os cravos para grudar na madeira da cruz. E então eles levantavam Jesus, e Jesus então ficava prostrado assim naquela posição. E imagina então o peso do corpo de Jesus forçando os cravos e os braços e as mãos de Jesus. E Jesus então, para tentar meio que revezar essa dor nos braços, ele devia colocar o peso de vez em quando nos pés, devia doer bastante ali o cravo nos pés, para que ele pudesse suportar um pouco mais a dor nos braços e nas mãos. Mas certamente ele não deve ter conseguido fazer isso por muito tempo. Por isso, enquanto os braços se cansam, grandes ondas de cãibras percorrem seus músculos, causando intensa dor. E essas cãibras, elas não param por aí, né? Elas vêm com a dificuldade de empurrar o corpo de Jesus para cima. E então, isso atrapalha outra coisa. Ele não consegue abrir espaço para respirar. E Jesus então devia fazer uma força imensa e ter uma dor imensa simplesmente para fazer uma breve respiração. Ele passa horas ali de dor sem limite, ciclos de contorção, cãibras nas juntas, asfixia, dor provavelmente das lascas ali que iam nas costas dos ferimentos dele
enquanto ele mexia na madeira. Nesse momento, depois dessas horas, ele já deve ter perdido tanto líquido no corpo que ele fica com uma exasperada sede. Inclusive, o Evangelho de Mateus diz que ele pede aos soldados, né? Eu tenho sede. E os soldados lhe dão, ao invés de água, vinagre. Depois disso, o corpo de Jesus não resiste muito mais, ele fala suas últimas palavras, o que causa a sua morte, talvez de infarto ou sufocamento. Difícil falar sobre isso. Mas, meus irmãos, a cruz é um símbolo disso, dessa dor extrema, desse sofrimento terrível. É um horror que só os piores criminosos passavam. Mas a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho. Isso quer dizer que Deus estava ciente de tudo aquilo que estava acontecendo. E sabe por que isso? É para que a gente possa perceber quão horroroso é também para Deus o nosso pecado. Porque foi por isso que Jesus estava naquela cruz. Às vezes a gente pode falar até assim, é só um atrasinho, é só uma mentirinha. Esse é o custo do pecado, seja ele esse pequenininho que às vezes a gente acha inofensivo ou grande. O pecado é uma ofensa tão grande a Deus, que precisou que Jesus passasse por toda essa dor, por todo esse horror, que é a cruz do Calvário. E essa é a segunda característica que a gente precisa ver. A ofensa, o escândalo que é a cruz. A morte na cruz era o pior tipo de morte na época. Era uma abominação para romanos e pior ainda para judeus. É por isso que os soldados eram tão incisivos ali em suas atitudes para com aquele que estava sendo crucificado. Eles eram indiferentes à situação da pessoa, porque para eles era um criminoso da pior espécie. Então eles maltratavam e eram perversos mesmo com aqueles que eram crucificados. O texto inclusive diz que eles arrancam as vestes de Jesus e começam a lançar sorte sobre elas. Ou seja, é como se eles estivessem fazendo um jogo, né? Jogando dados para sortear quem vai ficar com esse pedaço, quem vai ficar com aquele pedaço. Sem qualquer sentimento pela pessoa que estava ali. Isso porque só os piores criminosos passavam por aquilo. Os romanos, por exemplo, eles consideravam a cruz tão ofensiva que eles proibiram os cidadãos romanos de passarem por esse tipo de condenação. Se você era um romano, você não podia ser crucificado, independente do que você fizesse. A palavra cruz no latim, crux, era considerada uma espécie de palavrão na época. Ou seja, a cruz para os romanos era uma abominação. Era uma coisa que era tão fora de sério que eles não queriam nem passar por aquilo. Mas para os judeus, era ainda pior. Eu não sei se você já reparou nas suas leituras bíblicas, mas várias vezes, quando a crucificação é falada no Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento usam as palavras, aquele que foi pendurado no madeiro. E sabe por que eles fazem isso? Para lembrar um texto do Antigo Testamento. Está lá em Deuteronômio 21, 23, que diz assim, aquele que for pendurado no madeiro é maldito diante de Deus. Se para os romanos era uma abominação a crucificação, para os judeus era maldição diante do soberano Deus. Ou seja, além de toda dor, sofrimento e humilhação, Jesus, como diz Paulo para a gente lá em Gálatas, se fez maldição em nosso lugar. E isso era escandaloso para os judeus, era ofensivo demais para os judeus.
O Messias esperado numa cruz? Não, isso é inaceitável. Um comentarista conta, inclusive, que nos primeiros séculos, alguns escritores, eles ficaram tão horrorizados com a ideia do Messias ir para uma cruz, e eles não criam, obviamente, que eles mudaram os seus escritos. Eles colocaram que quem morreu crucificado, na verdade, foi outra pessoa. Alguns colocavam Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz, e não Jesus. Tamanha ofensa que aquilo poderia representar. E os judeus sabiam as profecias do Messias, mas eles consideravam aquilo tão escandaloso que era inaceitável para eles. Mas sabe por que nós esquecemos, como eu disse no início, do escândalo da cruz? Porque a gente pensa muitas vezes como os romanos e como os judeus. Ela é escandalosa demais, ela é ofensiva demais, mas diferente deles num sentido. Para eles era escandaloso e ofensivo porque eles sabiam o que ela era ali. Mas a gente sabe o que a cruz representa para nós. A cruz, ela diz aquilo que nós merecemos. E a gente não gosta de lembrar disso. A cruz é um lembrete para você de que você não é justo. Na verdade, de que você diversas vezes é injusto. E pior, ela mostra você como alguém incapaz. Incapaz de cumprir a lei, impotente para salvar a si mesmo. E ela ainda mostra o ápice para nós, de que nós merecemos a dor que ela representa, a morte que ela traz. A cruz despeja sobre nós a nossa realidade. Jesus, ele precisou subir nessa escandalosa cruz, porque a nossa situação diante de Deus é totalmente ofensiva a Ele. Essas duas primeiras coisas são as mais difíceis a respeito da cruz, o horror e a ofensa que ela representa. E ela mostra muito do que a gente é por conta do pecado. Mas é exatamente por isso que nós precisamos da cruz. E isso nos leva a uma terceira característica, a necessidade da cruz. A gente viu que o nosso pecado é abominável, é ofensivo contra Deus. E a cruz representou isso. A gente jamais conseguiria beber o cálice que Jesus bebeu. Inclusive no versículo 27 aí do nosso texto, diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Eu não sei você, mas isso me lembra alguns apóstolos de Jesus que fizeram um pedido para Jesus. Eles falaram: Jesus, eu quero que eu fique à sua direita e o meu irmão à sua esquerda, na glória. Vocês lembram a resposta que Jesus deu para eles? Acaso vocês conseguiriam tomar o cálice que é destinado a mim? E a resposta foi dada aqui para nós, alguns versículos atrás, quando os próprios Tiago e João fugiram para salvar a si mesmos e abandonaram Jesus à cruz. Eles jamais conseguiriam tomar o mesmo cálice de Jesus e ser crucificados ali ao lado dele. A gente necessita que alguém faça isso por nós. Primeiramente, para cumprir a palavra de Deus. Esse texto aqui é repleto de cumprimentos de profecias. Deus, ele já havia preparado, ele sabia que era necessário que isso acontecesse. E ele prometeu isso há muito tempo. Por exemplo, hoje no culto a gente leu uma grande parte do Salmo 22. E o Salmo 22 é repleto de várias profecias que foram cumpridas aqui nesse texto. Por exemplo, no primeiro versículo já é uma frase que Jesus diz na própria cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? No versículo 7 do Salmo 22 diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Se você ler aí Marcos 15, 29, você vai ver que é praticamente as mesmas palavras.
Mas mais, o Salmo 22, no versículo 18, diz assim: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. O que os soldados fizeram com as roupas de Jesus? Exatamente as mesmas coisas. E o próprio texto de Marcos conta mais um cumprimento de profecia, ali nos versículos 27 e 28. Pelo fato de Jesus ter sido colocado no meio de 2 ladrões, Marcos acrescenta: e cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. E eu poderia passar aqui mais um bom tempo mostrando como todo esse evento cumpre a palavra de Deus. Por isso, primeiramente, a cruz é necessária para cumprir a palavra de Deus. E algo que Deus promete também é nos libertar do nosso pecado. E esse é um cumprimento também, e a cruz é necessária para isso. A cruz é necessária para perdoar pecados. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz assim, a respeito de Jesus: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz o quê? A paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu acho engraçado as ironias que tem nesse texto aqui. Lá no finalzinho do texto de Marcos, versículos 30 a 32, a gente tem aquelas pessoas zombando Jesus. Tem as pessoas que estão simplesmente passando por ali e zombam Jesus. Tem os sacerdotes que estão ali se vangloriando e zombando Jesus. E até os ladrões que estão crucificados do lado de Jesus estavam zombando Jesus no início. E a zombaria que eles faziam era: esse cara aí salvou todo mundo. Por que ele não salva a si mesmo agora? Que poder é esse que ele diz que tinha? Mas o que eles não sabiam é que Jesus estava continuando a salvar as pessoas ainda ali na cruz. Na verdade, era o ápice da obra salvadora de Jesus. Porque é na cruz que ele perdoa os nossos pecados e nos salva. Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Sem a cruz não há perdão e não há salvação. Inclusive, o homem que carregou a cruz para Jesus, ele é uma imagem disso. No texto diz que foi esse tal Simão Cirineu. E você já se perguntou por que Marcos cita o nome dos familiares dele aí? Ele falou aí, né? Simão Cirineu, que era pai de Alexandre e Rufo. Marcos ele faz isso de propósito. Por quê? Provavelmente para lembrar os seus leitores que aquela família ali, provavelmente não na época, mas depois, era uma família conhecida na igreja. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo cita o mesmo nome de um dos filhos de Simão Cirineu, Rufo, como um membro da igreja. Ou seja, isso pode indicar que o incidente da cruz foi útil de forma direta ali para levar a salvação à família de Simão. Mas não só porque ele carregou a cruz, mas porque Cristo carregou os pecados dele e os nossos. E uma coisa é importante dizer nessa característica, que você precisa crer e reconhecer a sua necessidade como prova da sua fé para poder ser salvo. Porque crer em Jesus, crer que ele foi para a cruz para te salvar é uma coisa. Mas você precisa incluir nessa fé um reconhecimento do porquê que ele fez isso. Ele morreu porque você é pecador, porque eu sou pecador. É muito fácil a gente dizer as palavras eu creio, mas não é tão fácil dizer as palavras eu reconheço que eu preciso, que eu necessito, que eu sou dependente. A gente gosta de ser independente, né?
O mundo de hoje pede isso, o mundo de hoje pede por igualdade. Não, ninguém pode ser dependente de ninguém, não. Mas a cruz, ela é um símbolo da nossa necessidade. A gente precisa reconhecer isso para crer plenamente na obra redentora de Jesus. Você precisa reconhecer que por você não consegue, que o seu pecado só pode ser pago por alguém perfeito. E Jesus fez isso. E isso nos leva à nossa quarta característica da cruz. Quero dizer para você que você pode confiar nessa obra. E essa é a quarta característica, o triunfo que a cruz representa. A cruz demonstra a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a morte. Paulo, lá em Efésios capítulo 2, ele lembra isso para nós. Ele diz que nós éramos como filhos da ira. A gente andava segundo o curso desse mundo. Ele diz que a gente andava segundo o curso da potestade do ar. Ele está se referindo aí a espíritos malignos, a próprio Satanás. E também segundo a nossa carne. Mas o bonito é o que ele fala logo em seguida disso. Ele diz que, mas Deus, apesar disso tudo, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E isso ocorreu porque Cristo venceu os nossos inimigos. Você pode confiar que Ele perdoou todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro. Por mais que você ainda peque aqui, porque a gente vive na presença do pecado, a cruz é definitiva para isso. O sacrifício de Jesus é perfeito. Inclusive, tem um versículo que a gente até comentou hoje de manhã aqui na escola dominical, quando na cruz é oferecido a Jesus vinho com mirra, que era uma bebida analgésica, inebriante, para ajudar os crucificados a esquecerem um pouco da dor que eles iam sentir ou que eles estavam sentindo. Mas o texto de Marcos diz para nós que Jesus rejeitou, ele não tomou. Por quê? Porque ele pegou toda essa dor, ele pegou todo o nosso pecado, sem qualquer tipo de amenização, e cravou na cruz para nos salvar. Isso quer dizer, meu irmão, que não sobrou nenhum resquício de pecado que não foi perdoado por Jesus na cruz. Você pode ter essa certeza, meu irmão. Aquilo que você vai pecar daqui a 50 dias, está perdoado por Cristo na cruz. Jesus também venceu o poder do diabo na cruz. Por mais que nós sejamos tentados pelo diabo, na cruz, Jesus nos declara justos. Satanás não tem mais qualquer poder sobre nós para fazer qualquer coisa. Ele pode nos tentar, a gente pode até cair de vez em quando, mas Deus sempre sustenta os seus, porque nós fomos justificados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. E mais, Jesus triunfou também sobre a morte na cruz. Não só porque ele ressuscitou, e a gente vai ver isso nos próximos domingos, a sua ressurreição, mas porque ao fazer isso ele conquistou vida eterna para nós. Não foi isso que Paulo disse? Nos deu vida juntamente com Cristo. Esse é o triunfo da cruz. Mas a crucificação ela contém uma ironia a esse respeito. O nosso texto nos conta que os soldados, eles vestiram Jesus como um rei para zombá-lo, Ou seja, na humilhação de Jesus, eles zombavam se ajoelhando ali perante o rei que eles não criam. Mas Jesus triunfou sobre a cruz. E na exaltação, quando Cristo retornar em todo o seu esplendor, eles vão ter que ajoelhar mais uma vez. Mas agora vai ser a força. E vai ser tarde demais. Porque agora a humilhação será deles. Porque Cristo já triunfou. A cruz, ela não é a derrota de Deus, ela é a entronização do rei. E eles vestiram a Jesus, ainda que de maneira
zombando a ele de maneira correta, porque ele é o rei que venceu a tudo e a todos. Outra ironia que eu gosto nesse texto: Jesus foi crucificado no lugar da caveira, que é o significado de Gólgota no hebraico. Ou, como a gente conhece melhor, Calvário, é a mesma coisa, porque Calvário também significa caveira em latim. E não se sabe muito qual é o nome desse lugar, qual o motivo. Alguns falam que é por causa do formato do lugar, que era formato de uma caveira ou algo assim. Mas o nome casou bem, né, com a situação. É um nome que lembra morte. Mas eu não estou falando só da morte de Cristo. Cristo, ele morre ali naquele local. Mas ali ele também causa outra morte. A morte do nosso velho eu. A morte do nosso pecado. A morte de Cristo nos justifica e nos livra da nossa morte eterna. Não é à toa que tem um puritano chamado John Owen, que ele escreveu um livro e ele intitulou assim: A Morte da Morte na Morte de Jesus Cristo. Porque Jesus matou a morte em nosso favor. A cruz, apesar de todo o seu horror e humilhação, representa o triunfo de Cristo. É por isso que a cruz não é só um símbolo de escândalo, mas a gente pode se alegrar nela. A gente pode embelezar a igreja com ela, porque ela nos traz alegria, aquilo que ela representa. A gente pode cantar, e a gente vai cantar já já, sim, eu amo a mensagem da cruz. A gente pode carregar ela, sim, carregada no nosso peito em um colar, ou desenhada na pele, ou cantar sobre isso, porque Ele pagou o preço por nós, Ele cumpriu a lei por nós, Ele é o rei que a gente esperava e que a gente precisava. E a gente não mais precisa temer os líderes e reis e governantes desse mundo, as injustiças desse mundo, os sofrimentos que porventura vierem. Porque nós temos um rei justo e bom, que preza por nos dar o melhor que precisamos. A gente pode descansar nele, você pode descansar nesse rei, meu irmão, porque ele já venceu por você. Mas eu quero mostrar uma última característica, para concluir. O amor que é demonstrado nessa cruz. Pela obra de Cristo na cruz nós somos salvos. E como é que isso acontece? Quando Adão, o primeiro homem, pecou, o relacionamento do homem com Deus foi quebrado. Nosso acesso a Deus foi desligado. Nós agora estamos separados de Deus porque nós somos pecadores e Ele é um Deus santo. Mas quando Cristo vai à cruz, nós somos reconciliados com Deus. A gente vai falar isso melhor domingo que vem, a questão do véu que é rasgado. Mas o caminho até Deus está aberto por meio de Cristo e Ele nos chama para segui-lo. Esse é o grande amor de Deus por nós. Porque veja, um povo rebelde que fez aquele horror com Ele na cruz, um povo que ofende a Deus com o seu pecado, que só pensa em si. Deus olha para esse povo e envia o seu próprio Filho para pagar esse alto preço, para disponibilizar a eles salvação. Isso é um grande amor. Não é à toa que Paulo diz, mas Deus demonstra seu amor por nós, como? Porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Tem um autor que eu gosto muito chamado Philip Ryken, que ele usa uma ilustração para demonstrar isso. Como é que um marido demonstra amor pela sua esposa, ou como é que um pai demonstra amor por seus filhos? Talvez a forma mais básica de todas seja um presente. Agora pense nesse presente. Se for um presente normal, não é lá a maior das demonstrações de amor, né? É quase uma demonstração protocolar de amor. Mas agora pense assim, imagina que esse presente seja extremamente caro. Já parece uma dedicação um pouco maior. Mas agora, junto a isso, pensa que esse presente ele também é extremamente difícil e custoso de conseguir. E junto a isso ainda, que é um presente que é também
extremamente necessário para aquela pessoa. Aquela pessoa precisa, ela quer, ela necessita daquilo. E por fim, a cereja do bolo. Aquela pessoa não merece nada daquilo. Esse é um presente que demonstra que você não limita os seus bens àquela pessoa, não mede esforços por ela, busca o que é melhor para ela, o que é necessário, o que é vital, mesmo que ela ainda não mereça. Isso é uma demonstração de amor. E isso mostra para a gente a ideia de demonstração de amor na cruz. Porque foi isso que Cristo fez por você. Ele não mediu o seu valor, ele não mediu os seus esforços, ele não olhou para quem você é, ele não olhou para os seus méritos, para não dizer deméritos, mas ele olhou para a sua necessidade e ele se deu por ela. E esse é o amor de Cristo por nós. Hoje em dia para finalizar, a gente esqueceu o escândalo e a ofensa que a cruz representa. Mas a gente não deveria esquecer, porque ela representou esse sofrimento inimaginável para o Santo Deus, para Cristo que se entregou por pecadores como nós. A cruz mostra a nossa impotência, a nossa rebeldia. Ela também mostra a nossa necessidade, a nossa carência de salvação. Olhar o lado feio da cruz nos faz enxergar quem nós somos longe de Deus. Mas isso faz brilhar o lado belo da cruz, ainda mais porque mostra o amor glorioso do nosso Salvador. É por isso que Paulo ensina algo extremamente importante para nós lá em Gálatas 6,14. Ele diz assim: longe esteja de mim gloriar-me, mas tem uma coisa que eu posso me gloriar: na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele diz isso? Porque gloriar-se na cruz não vai ser nenhuma ostentação de algo, nenhum orgulho por alguma coisa exclusiva. A cruz não mostra, não oferece isso para nós. A cruz é uma representação completamente amorosa e abrangente. Por quê? Porque gloriar-se na cruz é poder dizer: o meu Pai do céu me ama, e Ele me ama tanto que Ele deu o seu próprio Filho para pagar o preço incalculável para me ter com Ele. E essa é a maior glória que qualquer ser humano pode ter. O sofrido, o que não tem pai, o que não tem mãe, o pobre carente, o rico desiludido, o doente, o sozinho, o desamparado, se glorie na cruz de Cristo, pois nela você tem a certeza de que há um amor inigualável de braços abertos para você. E isso está à disposição de todos. Basta que a gente vá à cruz. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos ao Senhor pela cruz. Nós não conseguimos nem imaginar o horror que foi seu santo Filho, sem qualquer pecado, passar por aquilo, por aquela dor, por aquele sofrimento, a zombaria. Mas Ele o fez por nós, porque nós tínhamos essa necessidade. E ao fazer isso, Ele venceu por nós. E assim nós temos caminho aberto até o Senhor, para podermos ser salvos diante de Ti. Louvado seja o nome do Senhor pela obra feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós louvamos ao Senhor por isso no nome dEle. Amém.